Hello! E aí? Everybody prepared? Ai, ai. Abrindo as coisas aqui. E aí? Engraçado, né? Hoje a gente tem as aulas de cultura, vai vir pouca gente, né? E depois as pessoas não vão assistir a repetição. Parte mais engraçada, no que as pessoas se ferram na prova? Me digam, no quê? No que as pessoas se ferram na prova? Em que parte da prova as pessoas se dão mal? Me conte. Pois é, né? Vai entender como as pessoas definem as suas prioridades. Vai entender como as pessoas definem as suas prioridades, né? Mas cada louco com a sua mania. Vamos lá. Enfim, vamos começar então. Hoje, então, vamos para a recuperação das aulas de cultura brasileira. Primeiro bloco, né? Só para avisar uma coisa para vocês. Essa sala aqui, ela vai ficar, não tem duas salas, tá? Ela vai ficar contínua durante 2 horas. E aí depois, eu acho que no fim dessa aula aqui, na hora do intervalo, eu dou pausa na aula. E aí a gente continua depois, né? A gente dá um intervalo de 15 minutos e volta. Beleza, então tá. Então hoje nós vamos fazer uma pequena aula sobre os manifestos modernistas nesse primeiro momento. Depois a aula seguinte, a aula dos demiurgos do Brasil. Beleza? Deixa eu fazer começar o mais importante aqui. Cadê o share screen? Aqui tá. Então tá. Bom, enfim. As primeiras etapas aqui, nessas primeiras aulas, a gente teve então uma caminhada pelo romantismo brasileiro, né? Bom, primeiro tivemos uma aula de Antônio Cândido, sistema literário, romantismo brasileiro, arcadismo, os primórdios, então, do sistema literário brasileiro. Depois disso, tivemos uma aula sobre a geração de 1870. Tivemos uma aula sobre a geração de 1870, chegando até o pré-modernismo, e agora chegou o momento de tratarmos do que veio mais tarde a se tornar, né, e é até hoje o pensamento hegemônico em termos de literatura e de cultura brasileira, né? Ainda que, como a gente vai ver nas aulas dos demiurgos, na aula sobre os demiurgos, né, que vai ser o segundo bloco da aula de hoje, não são todas as ideias, né, e todos os conceitos do modernismo brasileiro que são hegemônicas até hoje, né? Muitas dessas ideias foram contestadas, né, posteriormente, outras foram validadas, né, posteriormente. O que eu quero dizer com o fato de as ideias terem sido contestadas e validadas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em termos do pensamento dos manifestos modernistas e das ideias dos manifestos modernistas, o manifesto antropófago, né, e o conceito de antropofagia, que a gente vai desenvolver ao longo dessa aula, ele teve desdobramentos, né? Ele teve desdobramentos
no desenvolvimento do pensamento sobre a cultura brasileira. Lá na frente, 71, Silviano Santiago vai se basear no conceito de antropofagia como uma forma, né, de superação do entrelugar, né, do discurso da arte latino-americano, né? E então essa ideia sintética e um pouco sincrética, né, de você assimilar e transformar as influências, né, colocando de uma forma relativamente simples, ela é que domina até hoje, em grande parte, o pensamento cultural brasileiro. Não que não tenha contestações, claro que tem. Mas se nós formos hoje pensar qual é o grande conceito sobre definição de idade cultural brasileira, né? É o conceito de antropofagia, né? Claro que mesmo o projeto modernista era um projeto diverso e não se resumia a isso, né? Mas em termos de conceito teórico, dá para se afirmar que esse conceito permaneceu. E isso não aconteceu, na verdade, de uma forma incidental, né? Um dos grandes equívocos que se comete quando se está, de alguma forma, tentando avaliar o pensamento modernismo é tentar fazer uma análise muito esquemática ou, digamos, pouco... pouco analítica, né, do processo e do que efetivamente aconteceu, certo? Por quê? Porque assim, não é só porque você fez a Semana de Arte Moderna em 1922, aí você lançou os manifestos e pronto, né? As ideias do modernismo, elas simplesmente começaram a dominar, né, a academia e o pensamento acadêmico brasileiro. Não, né? Na verdade, em termos de recepção de público e mesmo em termos de recepção das instituições, né, no Brasil, essas ideias demoraram, né, a se consolidar, né, a se tornarem ideias hegemônicas, né? Isso vai ser um processo de algumas décadas e que vai ter e que vai culminar com a cooptação, né, do Vargas e do Departamento de Imprensa e Propaganda e dos modernistas ainda no Estado Novo, né, para, enfim, que vai desenvolver de novo, né, um século depois do IHGB, vai desenvolver de novo um projeto de tentar reconstruir, né, de alguma forma, a identidade cultural brasileira de norte a sul, né, da mesma forma que você estava tentando reinventar o Brasil politicamente e economicamente, o modernismo parecia ser o caminho, então, para reinventar o Brasil culturalmente, né, e o sentimento de nacionalidade geral. É somente nos anos 50, lá a partir dos anos 50, já na primeira grande geração da USP, que você vai ter, por um lado, o Antônio Cândido, né, e todo o desenvolvimento da crítica literária uspiana, que vai legitimar efetivamente o modernismo, né, como o grande projeto de pensamento artístico brasileiro, certo? Por outro lado, também vai ser na ciência política da USP, nas ciências sociais da USP, com Floresta Fernandes, que você vai começar a ter as primeiras grandes contestações ao pensamento social do modernismo, né? E aí, nesse caso, já tendo uma relação mais própria e mais direta com a segunda geração do modernismo, quando digamos assim, a influência do pensamento social é maior, por exemplo, do que a influência do pensamento artístico, certo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo até aqui? Estão acompanhando? Ok. Bom, enfim, né? Então, essa geração da USP é que vai começar a fazer, por exemplo, a contestar, por exemplo, o pensamento de Gilberto Freire, né, e a interpretação sobre e a interpretação que se fazia sobre a formação do Brasil, e o Brasil colônia e as relações sociais e tal.
Bom, mas vamos aqui então pensar em termos de manifestos, né? Os manifestos modernistas em um primeiro momento. Né? Nós temos então, na primeira fase, seria a fase, digamos assim, heróica do modernismo, né? Colocando de uma forma mais simples para vocês entenderem, nós vamos ter a publicação dos 4 manifestos, isso depois da Semana de Arte Moderna de 22, e que cada um deles vai ter, enfim, um objetivo ou vai ser resposta a alguma coisa, né? Pela ordem, nós temos então o manifesto. Eita. Pau-Brasil, né, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que é o grupo do Oswald de Andrade, da Tarsila do Amaral e tal. Depois nós vamos ter, em 1926, o Manifesto Regionalista. Certo? Depois nós temos o Manifesto Nhengaçu Verde Amarelo, ou da Escola da Anta. Depois temos o Manifesto Antropófago. Certo? Cada um desses manifestos aqui tem um objetivo diferente, né? Foi feito num contexto diferente e expressou, na verdade, algumas ideias relativamente diferentes. O Manifesto Antropófago, o Manifesto para o Brasil aqui, que eu coloquei, né, que é o grupo da Tarsila do Amaral e do Oswald de Andrade, o Manifesto, que é o mesmo grupo que vai fazer o Manifesto Antropófago, o Manifesto Regionalista é liderado fundamentalmente pelo Gilberto Freire, né, no congresso no Recife, em 1926. O Nhengaçu Verde Amarelo é o que seria o grupo, digamos, ufanista, né? E é o que seria o grupo ufanista e fascista, né? Aqui onde vão estar o Plínio Salgado, o Menotti Del Pique e tal. E o Manifesto Antropófago, de novo, é o manifesto do grupo do Oswald de Andrade, da Tarsila do Amaral e tal, enfim, das primeiras vanguardas do modernismo que, enfim, realizaram, pensaram e participaram da Semana de Arte Moderna de 1922. Ok? Bom, o Manifesto para o Brasil, que é um manifesto, na verdade, da poesia para o Brasil, ele tem fundamentalmente como objetivo o rompimento, né, com a estética, né, da poesia brasileira, basicamente. É uma crítica fundamental ao estilo parnasiano, né, de poesia, que ainda predominava no Brasil, né, e estava na linha, na verdade, você tentar integrar a poesia brasileira uma linguagem própria, informal e tal, né, com toda aquela falta de preocupação com a forma, né? Então, uma preocupação mais com a substância, que é o que o pessoal do Nhengaçu Verde Amarelo depois vai chamar de... Vocês sabem do quê? Vamos lá, gente. Vou ter que chamar pelo nome? Vocês sempre me botam nessa situação, né? Depois quem vê as gravações vê o que eu estou fazendo com vocês aqui. Túlio, e aí? Do que o pessoal do Manifesto Nhengaçu Verde Amarelo acusava o pessoal do Manifesto Pau-Brasil de ser? Não vale usar o Google. Muito bem. Júlia. Gente, nacionalismo afrancesado. Exatamente, Acauã. Muito bem. Né, de ter o nacionalismo afrancesado, né, fazer uma rejeição
ao nacionalismo afrancesado. O Manifesto Negociação Verde e Amarelo, ele é bem importante, até pela, enfim, pela falta de continuidade, né? Enfim, não se tornou hegemônico não se tornou hegemônico no pensamento cultural brasileiro, mas ele reflete, na verdade, enfim, a ascensão do fascismo e dos nacionalismos exacerbados dos anos 20, dos anos 1920 e 1930, né? Mas se você pensar em termos de desenvolvimento da cultura brasileira, né, você tem, de alguma forma aqui, mais uma tentativa de um movimento pendular para outro extremo, né? Você tem, num primeiro momento, no romantismo brasileiro, uma tentativa de rompimento, né? Depois, na geração de 1870, uma tentativa de retomada, depois de retomada dos vínculos com Portugal, né? Você passa depois por toda uma geração ali, inclusive durante o pré-modernismo, que tinha uma necessidade de ideias importadas e de fazer o que os modernistas do Grupo do Pau-Brasil, do Manifesto Antropófago, chamavam de macaqueamento, né, da cultura estrangeira e do estilo estrangeiro. E, de novo, você chega aqui com o grupo da Escola da ANTA a um ponto de tentar, mais uma vez, estabelecer uma cultura brasileira, uma identidade brasileira que fosse completamente livre de influências externas, né? O que, se a gente pensar bem, já era por si só um oxímoro, né? Era um paradoxo, né? Porque a própria ideia desse nacionalismo ufanista era fundamentada em uma ideologia estrangeira, muito bem, exatamente, né? Apesar de evidente. Olha só, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu nunca tinha pensado dessa forma que eu vou dizer agora, né? Mas se vocês pensarem bem, né, o que é a ação integralista brasileira, que é onde vai parar o Plínio Salgado e o pessoal desse grupo, a posteriori nos anos 1930, né? O que a ação integralista brasileira faz, né? Ela adapta, né, as ideias do fascismo para o Brasil, e inclusive ela dá um toque abrasileirado, muda o uniforme, muda o símbolo, né? E faz uma coisa completamente própria, o que é basicamente uma antropofagização das ideias do fascismo, né? Não é interessante isso? Exatamente. Olha, é um bom argumento para se usar, enfim, né? Evidentemente, se for possível encaixar, né? É claro, né? Se for possível encaixar esse argumento em algum momento, desde que ele faça sentido, né? Não vamos tentar forçar a barra. Mas faz sentido, né? Você pensar que, na verdade, você fez uma antropofagização, ou como se diz no Manifesto Antropófago, né? Uma deglutição, né, de um valor estrangeiro, e transformou em algo que os brasileiros consideravam que era o que lhe interessava e excluiu o que não lhe interessava, né? É uma forma bem interessante de se pensar. Bom, mas dito isso, você tem então aqui essa tentativa de rompimento, né? E nessa tentativa de rompimento, eles retomam, mais uma vez, o quê? O que eles retomam como símbolo, né? Ou como o que seria a figura ancestral, ou como o que seria, como vocês gostam de dizer, né, o elemento original brasileiro, né? Mas qual seria, né, a origem do Brasil? Vão retomar, como vocês gostam de escrever também? Não, Acauã, não. Calma, aí você está falando, sim, a anta como símbolo do grupo, né? Mas não é isso que eu estou falando. Não, eles retornam para o indígena, né? Isso, o índio, ou a figura do indígena, como vocês gostam de dizer, né? Que é um quadro, a figura do indígena, um quadro pintado na parede. Eles retomam, portanto, então, né? O índio, né? O índio como ou a cultura indígena, né, como a cultura original brasileira, que é a cultura que deveria, portanto, ser valorizada, né? Não é à toa. Ninguém me avisa aqui que eu deixei escrito manifesto, gente.
Se fosse pelo menos manifesto do site dos Menes, né? Mas nem isso é. Me avisem, por favor. Não é à toa que ele chama Inhangaçu verde e amarelo, né? Mas isso aqui é uma coisa bem interessante, porque vocês verão que... Verão não, né? Vocês já viram, né? Já chegarão à conclusão comigo com alguma facilidade, de que nos momentos em que você está, de alguma forma, começando a desenvolver em que você está começando a desenvolver algum grau de nacionalidade, né? Ou de alguma forma tentando construir a nacionalidade ou tentando reconstruir a nacionalidade, você sempre tem essa retomada da cultura indígena, né? Você tem isso nos primórdios, né, do proto-sistema literário brasileiro, né? Que é toda vez que eu falo isso, eu me sinto na escolinha do professor Raimundo, lá para o Rolando Lero completar. Qual o primeiro movimento literário? No arcadismo. Muito bem, César Braga, muito bem. Né, o César Braga é o seu Ptolomeu aqui da escolinha do professor Raimundo. Ai. E depois nós vamos ter, num segundo momento, essa retomada na primeira geração do romantismo, e por fim teremos então aqui gente, modernismo, muito bem, exato. Mas em cada uma dessas etapas, né, o índio e a cultura indígena é tratada de diferentes formas, certo? No arcadismo, o índio é parte da paisagem, né? Tema e parte da paisagem. No romantismo, ele é personagem. E no modernismo, ele é... Vamos lá. Ele é o que ele é? Gente, sujeito, muito bem, Igor. Muito bem. Isso mesmo. Ele é tema, no outro é personagem, no outro é sujeito. Certo? Por quê que no outro é sujeito? Porque aqui, por que ele é sujeito no modernismo, né? Mesmo nos diferentes manifestos, né, apesar do Inhangaçu verde e amarelo ele tentar utilizar a cultura indígena aqui como cultura ancestral, como algo tipicamente brasileiro, que é o que deveria ser valorizado, né? A cultura indígena, ela também é valorizada pelo grupo do Manifesto para o Brasil, do Manifesto Antropófago, e também pelo Mário de Andrade, né? Então ele tem a sua cultura integrada, né? Mas qual é a diferença? O que diferencia, por exemplo, o projeto do Mário de Andrade, né? De recuperação e valorização das tradições dos povos que formaram o Brasil, né? Incluindo, portanto, a cultura negra e a cultura indígena, né? Tentando trazer essa cultura para o cânone, né? Institucionalizar essa cultura como algo valorizado e formador da cultura e da identidade brasileira, né? Você também tem aqui os que estão defendendo a pureza da cultura brasileira com base na cultura indígena. O fato é que a grande diferença desses dois, do que acontece aqui no modernismo para os outros dois momentos anteriores, é que lá no romantismo você tinha um desenvolvimento completamente estereotipado, né? O índio era um europeu com pele indígena, né? Você tentava, na verdade, encaixar
os modelos dos romances de cavalaria, que não tem nada a ver com romance romântico, né? Na verdade, a tradução para o português de Portugal é romanço, que não é a mesma coisa, né? Mas, enfim, tentar buscar lá o cavaleiro medieval, né? E as coisas que eram que foram escritas, portanto, na Baixa Idade Média e no início do Renascimento, né? E aplicar aqueles modelos ao indígena como um sujeito ancestral aqui do Brasil, mas com valores que não eram os valores da cultura indígena. Certo? E no arcadismo, então, nem se fala, né? No arcadismo, o índio era, apesar de você ter o Santa Rita Durão, tudo e tal, e ter toda aquela preocupação em, inclusive, acabar com o massacre indígena, né, e tal, toda a discussão em relação, naquele período, né, Pombalino, as missões jesuíticas e tal, é uma situação complicadíssima, né? As guerras guaraníticas, você... na verdade, não tem. O índio não é considerado um sujeito da cultura brasileira. Naquele momento, você não consegue nem pensar no Brasil como uma identidade propriamente dita. Certo? Então, essa, na verdade, é a grande diferença do que o modernismo faz. Né? Então, você vai ter, em certo ponto aqui, o grupo da Escola da ANTA, né? Tentando colocar a cultura indígena como algo exclusivista, né, como símbolo completo da nacionalidade, que precisa ser recuperado, recusando totalmente as influências externas, e como resposta a isso, então você vai ter o conceito de antropofagia, né, no qual, eu corrijo muito vocês disso, né, segundo o qual, né, na verdade, você precisa assimilar e transformar as influências externas, né? Que a originalidade, portanto, decorre do que eles chamam de deglutição e dessa assimilação para transformar, né, a influência em algo original, certo? Por isso, a definição aqui do Manifesto Antropófago, a principal é só me interessa aquilo que não é meu. Né? Algumas pessoas na política interpretaram a antropofagia de uma outra forma. Estão antropofagizando, deglutindo, né, os recursos públicos. Ai. Bom, mas enfim. Obrigado, Igor, por ter rido educadamente aqui, fazer eu me sentir um falso Jerry Seinfeld. Continue assim, viu? Puxa o saco do professor que as tuas notas melhoram. Ai, meu Deus. Eu tenho que rir de nervoso, né, César? Tem que rir de nervoso. Bom, mas vamos lá. Então tá. Bom, uma questão importante, né, para se entender aqui o que a gente está discutindo. Vocês sabem claramente qual é a diferença entre antropofagia e canibalismo? Deixa eu dar um stop share aqui por enquanto. César disse sempre achou que fosse a mesma coisa. Você realmente sempre achou que fosse a mesma coisa? Really? Ou você está sendo o hashtag sarcasmo? Sim, mas antropofagia é igual a comer gente. Tá, mas vamos lá. A diferença entre a antropofagia e o canibalismo é que a antropofagia é um... Não, claro, Cauã, vamos lá. A antropofagia no manifesto, né, ela é metafórica. Evidentemente, você vai se alimentar das ideias. Mas por que você escolheu a metáfora da antropofagia? Porque a antropofagia é um ritual indígena, certo? No qual o índio acredita que ao devorar o seu adversário, ele vai assimilar as características positivas. Muito bem, Átila. Nem precisei... Vai parecer que eu li o seu texto aqui no chat, mas o chat não aparece na gravação, né? Então tudo bem. Mas é basicamente isso. A antropofagia é um ritual no qual
ao você devorar uma pessoa, você vai assimilar as qualidades dela e expelir os defeitos. Então, você vai assimilar a força, entendeu? Então, a ideia do conceito de antropofagia, ela está diretamente associada a você fazer uma assimilação positiva, certo? Das ideias estrangeiras. E com isso, você transformar essas ideias que você assimilou em algo que seja seu. Porque no momento que você devora, né, e deglute o seu inimigo no ritual antropofágico, você não se torna o seu inimigo, você não fica com a cara do seu inimigo, você não vira um replicante do seu inimigo, né? Você não faz nada disso. Você, na verdade, você agrega as qualidades do seu inimigo às suas e sai disso, então, uma terceira coisa. Né? Por isso que a metáfora da antropofagia se tornou o conceito central do Manifesto Antropófago e, portanto, um conceito síntese do processo de formação da cultura brasileira, né? que é basicamente o que você... é o processo que você utiliza para evitar o movimento pendular, né? Que é o que lá na frente a gente vai discutir, né, nas aulas da semana que vem, né, que é basicamente o entrelugar, né? O entrelugar do discurso latino-americano, né? E o que é o entrelugar? É exatamente você não ser ao mesmo tempo você não ser igual ao seu colonizador, né, e ao mesmo tempo você não poder negá-lo completamente, por uma razão simples. Se você tenta, a partir do momento que você tenta rejeitar completamente uma influência, você está necessariamente o quê, pessoal? Vamos lá, vocês não precisam saber de literatura disso, é só lógica. Não se utilizando dela. Apesar disso estar também, mas não é nesse ponto que eu quero chegar. Você está reconhecendo. Muito bem, Igor Carvalho. Muito bem. Muito bem. Você está reconhecendo, entendeu? Então, pense, você tem um pai ou uma mãe. Você tem uma péssima relação com seu pai, certo? E você também é resultado da criação que o seu pai te deu. Mas, ao mesmo tempo, você está tentando, de alguma forma, se tornar você mesmo. E você não quer ser reconhecido pelas qualidades do seu pai. Você quer ser outra coisa. Certo? Mas, toda vez que você tenta se afastar ou rejeitar completamente a sua origem, a ascendência da sua paternidade, você está necessariamente a reconhecendo, certo? Então, nesse ponto, em que momento você supera esse dilema? Você supera esse dilema quando você desiste da negação, certo? E você, então, passa a assumir e a transformar as coisas que você herdou naquilo que lhe interessa. E é assim que você faz a superação, certo? Letícia Spencer, a identidade é construída a partir da oposição ao outro. Sim, essa é a definição de alteridade. Essa é a definição básica de alteridade. Certo? Bom, enfim. Apenas aqui, antes de passar para a questão do manifesto regionalista e do regionalismo, na prática, o conceito de antropofagia, ele se tornou um conceito muito útil, né? É péssimo falar útil, né? Para tentar associar utilitarismo, né? Ao que nós estamos fazendo aqui de qualquer forma. Mas ele passou a ser um conceito muito operativo, né? Como a gente gosta de dizer em discussões de ciências humanas, é muito funcional, né? Na verdade, para que você pudesse superar o debate do que é nacional e do que não é nacional, a influência vale, a influência não vale, existe influência, ou a influência não existe,
né? Como você pode ser brasileiro e ao mesmo tempo não ser não ter que negar totalmente a influência estrangeira, né? Eu até aqui nas aulas do curso presencial falei isso e repito aqui para vocês no online, que, por exemplo, eu acho que o conceito de antropofagia e o conceito de interlugar, que a gente vai desenvolver na próxima aula, eles eram os conceitos-chave completamente funcionais para você discutir o tema de 2015, por exemplo, né, sobre o que é ser um diplomata brasileiro, né? Aquele tema que é exatamente, tipo, sei lá, 40 anos antes, 35 anos antes, 35 anos antes de Silviano Santiago definir, né, o conceito de entrelugar, o Lúcio Cardoso já ali discutindo a posição do diplomata, né, meio que definia incidentalmente, né, não teoricamente, na prática o que era o entrelugar, né? Quer dizer, você está lá fora, está longe do seu país, você representa o seu país, então você é um pouco estrangeiro, um pouco brasileiro, né? Eu sempre disse que se eu fosse começar aquela redação, eu começava com ser um diplomata brasileiro e ser um diplomata antropófago, pá, na primeira na lata, né? Para depois desenvolver, né? Evidentemente, toda a necessidade do processo de síntese, de assimilação e tal. Letícia Spencer, não virou meio que uma panaceia? Por que uma panaceia? Solução para todos os problemas? Não, mas servir para tudo, mas aí você está... Bom, na verdade, assim, é uma pergunta que você está fazendo exatamente por não ter conhecimento aprofundado sobre isso. Né? Não serve para tudo, né? Não serve para tudo, né? Tipo, eu não vejo porque... eu não vejo porque um europeu aplicaria esse conceito a si mesmo, por exemplo. Então, mas por que ele perdeu a essência e por que ele é batido? O que mudou tanto na... Não, mas ok, mas o que mudou tanto na cultura brasileira para você dizer que isso é algo que não se aplica mais? Já que você tem essa impressão, você precisa ter um pensamento formulado que sustente isso. Qual é o argumento? Quando se estuda modernismo, sempre é essa a primeira impressão, algo ensinado. Não entendi o que você quis dizer. Realmente não. Não, mas eu não estou entendendo o que você quer dizer com essa é a primeira impressão, que é algo ensinado. Não, Letícia, você está deixando alguma lacuna de raciocínio que eu não estou conseguindo entender o que você está querendo dizer, entendeu? Vamos lá. Fale comigo como se eu tivesse 5 anos de idade. Ok. Aprendemos, os professores sempre batem nessa tecla. Ok. Mas aí eu te pergunto, e como deveria ser? Você não deveria ter nada na escola? Ou os professores teriam que bater na tecla de outra coisa? Mas o que você quer que os professores te ensinem? Se eles estão te ensinando modernismo, eles vão te ensinar o que é importante no modernismo. Quer que eu te ensine o quê? O que não é importante? O que não teve influência? Sua curiosidade é saber se ainda hoje é assim, onde? Aplicar esse conceito à literatura contemporânea? Em parte sim, mas eu acho que esse não é mais eu acho que isso não é mais um debate
da literatura brasileira ou da cultura brasileira, né? Temos que negar as influências estrangeiras ou temos que imitar tudo que é estrangeiro. Né? Isso não é mais um debate. Né? Hoje, na verdade, essa é a prática, como as coisas, basicamente é uma aceitação da realidade, né? Dos fatos. Né? As coisas se influenciam, se transformam e você produz uma outra coisa. Né? Mas não tem mais hoje no Brasil, até esse momento, não tem. Hoje em dia, você não tem mais a necessidade de dizer não. Quer dizer, obviamente, haverá quem defenda isso, né? Mas há quem defenda tudo. Então, nem entro nesse mérito. Mas, em termos práticos, a literatura, a cultura, o sistema cultural brasileiro hoje é um sistema robusto, bem desenvolvido. Né? Não tem mais esse debate de, não, eu preciso formar uma cultura tipicamente brasileira, então nada que é estrangeiro presta. Né? Ou, não, vamos assimilar tudo que é do exterior, que é melhor, que se a gente for imitar, tudo vai funcionar. Isso só nas políticas econômicas neoliberais, né? Mas aí a gente está fora do campo da cultura. Porque aí se você imitar o que, na verdade, nunca foi feito em outro lugar, vai dar certo. Né? Ai. Hashtag sarcasmo, só para constar aqui. Mas em termos de cultura brasileira, não, e tal. Tipo, acho que ninguém hoje pensa, meu Deus, que eu estou muito angustiado aqui porque eu vou produzir um filme e a minha influência é o Woody Allen. Nossa, mas eu quero fazer uma coisa tipicamente brasileira. Pô, não, né? Mas aí tem coisa e coisa. Tem coisas que são imitações baratas e tal. Mas hoje nós estamos Hoje a gente está num sistema muito mais complexo, né? Muito mais desenvolvido. Então, você tem muito mais produção de tudo. A própria forma como a informação circula no mundo influencia completamente como as coisas acontecem, né? Então, hoje, tipo, a cultura de massa é muito mais desenvolvida, muito mais desenvolvida do que era naquela época. Você tem cultura em vários meios de expressão, né? Na verdade, o que você vê, em grande medida, é eu não vou dizer um retrocesso, né? Porque esse é o engano das pessoas, né? Diplomata brasileiro, só vê Jornal Nacional. Essa é ótima, exatamente. Só lê Jornal Nacional. Essa é boa, né? Porque também pode ser o só vê Jornal Nacional, né? Eu não sei porque eu vejo Jornal Nacional depois da invenção da TV a cabo. Até para ver a Globo é melhor ver a Globo News, mas enfim. O que eu estava falando mesmo? Peraí que eu me perdi agora. Eu perdi o raciocínio aqui com o Jornal Nacional. Do que eu estava falando? Ah, lembrei, tá? Porque o engano que as pessoas cometem e que é bem importante é o seguinte, que é o de achar que você teve, em algum momento, uma grande adesão popular ao projeto modernista, entendeu? Isso nunca aconteceu, né? Nunca foi. A massa tem o gosto da massa, a elite que se acha aristocrática tem o gosto da elite aristocrática, né? Isso é uma coisa um pouco adstrita aos meios acadêmicos, aos meios intelectuais e tal, né? Se tornou discurso hegemônico na educação e na prática é o conceito mais funcional e mais explicativo da realidade do sistema cultural brasileiro, efetivamente. Entende? Mas se você pensar, por exemplo, do que aconteceu no modernismo, para além da antropofagia, por exemplo, você vai ver que muitas coisas que você acha hoje completamente naturais, né, só existem por causa do modernismo. Inclusive, para o pessoal que depois seguiu a linha de um modernismo fascista, né? Uma coisa nacionalista. Por exemplo, folclore brasileiro. Você acha que o folclore brasileiro veio de onde? Que isso era algo... a entrada, né, das lendas indígenas no imaginário brasileiro, né? Era algo que acontecia no final do século XIX. Vocês acham que a culinária, que a cultura negra, ela fazia parte, era reconhecida como parte da cultura brasileira? Né? A história do samba, futebol, que na verdade é uma derivação, né? Você vai ver lá na frente, isso é uma derivação de tudo. Né? Tudo isso, na verdade, é resultado do projeto modernista. Então você nem sabe. Por exemplo, quem recuperou o barroco para o Brasil? Quem era Aleijadinho antes de Mário de Andrade?
Até os anos 1900, até os anos 1920, lá, até os modernistas começarem a trazer essas coisas para o debate, as igrejas de Ouro Preto, do interior de Minas Gerais, eram só umas igrejas velhas, todo mundo queria derrubar, pô. Certo? Gregório de Matos, tal, todo o barroco brasileiro, ele foi recuperado pelos modernistas, né? E principalmente, Letícia, eu acho que é sintomática a pergunta que você faz. Porque, na prática, como essas coisas passam de lá para cá? Né? Todas as sociedades, todas as sociedades e todas as civilizações, né, que têm, enfim, uma identidade consolidada, sistema cultural desenvolvido, fazem essas coisas academicamente. Certo? Então, você tem efetivamente uma preocupação, você tem efetivamente uma preocupação em ter uma construção teórico-narrativa do que está acontecendo ali. Ou você acha que lá no, sei lá, na Inglaterra do século XIX, a massa sabia o que era o fardo do homem branco e lia o poema do Kipling. Entendeu? Não, essas formulações todas elas existem, porque as coisas começam e se dão, né, em parte por parte das elites políticas e culturais. Né? Antes as coisas fossem feitas de um modo, ou acontecessem de um modo diferente. Né? E sim, né, é fato, o modernismo ele foi um movimento que partiu das elites para baixo e foi se espalhando, né? Dominou as elites intelectuais brasileiras e tal, e foi se espalhando. Ele cumpriu um papel muito importante de reinvenção do Brasil. Entretanto, ao mesmo tempo que você tinha um pensamento super avançado, né, das vanguardas intelectuais no Brasil, dos demiurgos, né, que a gente vai ver na próxima aula ali, com o pensamento social brasileiro, né, o pensamento hegemônico da sociedade brasileira, nessa mesma época, era um pensamento racista e excludente. Certo? Ao mesmo tempo que estavam lá os intelectuais, né, incluindo a feijoada escrevendo Macunaíma, né, e escrevendo Casa Grande Senzala, de certa forma valorizando, integrando a cultura do negro ao cânone da formação da cultura brasileira, reconhecendo a contribuição do negro, você estava numa das décadas mais racistas da história do Brasil. Certo? Aliás, eu recomendei isso no curso presencial também, e acho que deve estar no Telecine já. Tem um documentário excelente na net agora, que eu acho que está liberado no Telecine, chamado Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil, que o centro do documentário é discutir, na verdade, trabalho escravo ainda no século XX, né? Numa fazenda em que os donos da fazenda eram do Partido Nazista Brasileiro. E legal. Mas, para fazer essa construção, eles contextualizam historicamente, de um jeito excelente, que é baseado numa tese de doutorado, todo o contexto social da discussão racial do Brasil nos anos 30 e 40. Né? E é algo que eu recomendo muito que vocês vejam, e é muito importante aqui para vocês entenderem não só o Brasil, mas para entenderem basicamente quais eram as dicotomias, né? Quais eram as contradições que existiam na sociedade brasileira. Ele é um documentário da Globo News, mas eu vi no cinema, né? Ele foi pro cinema antes. Eu vi no cinema no ano passado. Menino 23. Infâncias Perdidas no Brasil. É um ótimo documentário. Certo? Bom, antes de fechar o primeiro bloco, vamos entrar aqui então no Manifesto Regionalista, né? Bom, o Manifesto Regionalista, portanto, tinha um projeto bastante, enfim, diverso, né, dos outros manifestos, que ele basicamente tentava definia, na verdade, o conceito etéreo de região, né? E que fundamentalmente você teria a cultura nacional formada pela soma das culturas regionais. Só que essas culturas regionais não eram definidas, enfim, não eram
bem definidas, né? Seria um compartilhamento de valores, de práticas e tal. A definição da região não era geográfica, né? Tal estado, tal coisa, não estava definida de uma forma cartográfica, né? Ou populacional. Então, era basicamente, você tinha a soma das diversas culturas com identidade própria dentro da nação. Então, portanto, a cultura nacional seria a soma da cultura das regiões, que era uma forma, na verdade, de você valorizar a cultura do Nordeste, né, que também tinha uma cena intelectual relativamente forte, e que, enfim, né, o Nordeste brasileiro foi, durante metade, né, da existência do Brasil, né, estamos aí com um pouco mais de 500 anos, né, durante 263 anos, o Nordeste era o centro, né, político, o que é o Nordeste hoje, né, era o centro político e cultural do Brasil. Vargas incentivaria esse manifesto? Não sei como você está colocando isso, né? Então, bom, se você for pensar entre vários regionalistas, ele prende Graciliano Ramos, né? Cara, não é bem assim, entendendo o apoio dos regionalistas em projeto de integração nacional. É um pouco mais, um troço bem mais complexo que isso, né? É um negócio bem mais complexo que isso. Mas o fato é que o Manifesto Regionalista, então, define esse conceito de região, né? Então, ele está, na verdade, pensando a identidade como algo formado do local para o nacional e do nacional para o universal, que é um processo relativamente não, é um processo inverso, né, em relação ao da antropofagia, né, que você está botando o contato nacional com o estrangeiro para formar uma terceira coisa, né? Mas se tratando de um país que é uma ex-colônia, né, é evidente que o conceito de antropofagia é muito mais funcional, é muito mais explicativo, né, efetivamente, do que seja a realidade da cultura brasileira, de qual é o processo, né, efetivo de formação das coisas. Isso, claro, quer dizer, o Manifesto Regionalista ele não redunda necessariamente no regionalismo de 30, né? Depois, lá no início dos anos 30, você vai ter hoje em dia, quando as pessoas pensam, né, em regionalismo no Brasil e falam em regionalismo, elas sempre pensam na segunda geração do modelismo e no regionalismo de 30, né? Esse, na verdade, é o principal movimento regionalista brasileiro. Você teve regionalismo no romantismo, você teve regionalismo na terceira geração do modernismo também, né? Mas esse é o regionalismo de crítica social. E ele está, de certa forma, associado não por, digamos, por formalidade, né? Mas ele está associado por afinidade com a crítica social e a crítica sobre a sociedade brasileira, né? E o pensamento sobre a formação da sociedade brasileira da primeira geração dos grandes pensadores, né, do pensamento social brasileiro nos anos 30, né, e inícios 40, que são o que o Antônio Cândido, né, que foi basicamente quem definiu tudo que importa sobre o Brasil do século XX, definiu como os demiurgos do Brasil, certo? Que é o que nós discutiremos no próximo bloco. Acompanharam bem até aqui? Sim ou não? Então tá. Agora voltamos às 23h05. Beleza? Vou dar pause aqui, vou deixar o microfone e o vídeo mudos. E aí a gente volta, ok? 23h05. Beleza. Voltando, peoples. E aí, vocês já estão nos seus lugares? Já estão devidamente posicionados? Opa! Ah, meu caro. Óbvio, a aula... Tô dando aula até meia-noite. Você acha que eu quero dar aula até que horas? Se bem que teve um concurso nas antigas que eu fiz a loucura, velho. Eu cheguei a atender pessoas 2 horas da manhã.
Você vê o nível de loucura que as pessoas estavam também. Era na época das turmas de 100. 2 horas da manhã, cara. A pessoa, não, mas não tem problema. Não tem problema. Eu não durmo, eu posso ser atendido de madrugada, né? Eu vou aí 2 da manhã. Eu, tá bom. Tá. Vou te cobrar o triplo. Tudo bem. Tá bom. Tá, aí tá. Atendi 2 horas da manhã. É de rachar, né? Adicional noturno, exatamente. Bom, se eu fosse ter adicional noturno por toda vez que eu fui buscar autoridade de madrugada no aeroporto, Cauã. Bom, mas vamos lá, vamos voltar então. Vamos para os demiurgos do Brasil. Bom, vamos lá. Bom, os demiurgos do Brasil foram definidos assim pelo Antônio Cândido. Eu acho que, enfim, basicamente no banquete, no prefácio do Banquete dos Trópicos, eu não tenho muita... Não, no prefácio do Raiz do Brasil, eu acho. Enfim, depois a gente pesquisa isso, né? Não tem problema. Que eu já li, inclusive, mas enfim, já li tanta coisa que eu não lembro agora exatamente qual a referência, não é nada que nós não possamos pesquisar. Se alguém quiser pesquisar no Google, na aula presencial eu faço Marcelo Oliveira pesquisar para mim ali na hora. Então agora, se alguém puder aí, nesse momento, Bruno Melo, né? Se quiser dar uma pesquisada no Google e ver qual dos prefácios, né? O Antônio Cândido definiu os demiurgos do Brasil, né? Fundamentalmente aqui nós vamos falar fundamentalmente de 3 autores, né? E de 3 grandes obras, que são Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior, né? Ainda que a obra demiúrgica do Caio Prado Júnior seja de 1942, que é a Formação do Brasil Contemporâneo, o Caio Prado Júnior já escrevia desde antes, né? Acho que a primeira obra dele, que é a Evolução Política do Brasil, é de 1933 a 1934. Mas o grande marco, acho, na verdade, que marca uma mudança no pensamento social brasileiro, é a publicação do Casagrande Senzala, em 1933. Depois temos o Raiz do Brasil, em 1936. Formação do Brasil Contemporâneo, em 1942. Né? Agora, por que essas 3 obras são as obras seminais, né? E são as obras fundamentais? Por quê? Alguém sabe me dizer? Sem consultar o Google? Seu Ptolomeu, César Braga. Ih, aposto que o César não voltou ainda, estava no banheiro. Não é porque romperam paradigmas. Deixa eu dar mais uma chance para alguém aqui. Henrique Sato. Não é porque romperam paradigmas. Sim, romperam paradigmas, mas não é isso que não é essa característica que as torna seminais. Átila, elas reinterpretaram a formação do Brasil. Átila, eu acho que é mais que reinterpretaram a formação do Brasil, né? Na verdade, por 3 perspectivas diferentes, né? Casagrande Senzala, pela perspectiva antropológica, o Raiz do Brasil, pela perspectiva sociológica, e o Formação do Brasil Contemporâneo, por uma perspectiva econômica, de análise marxista, eles tentaram explicar a sociedade brasileira do seu tempo com base na análise da formação da sociedade brasileira. E isso sim é uma mudança de paradigmas, né? Mas o que caracteriza a unidade aí, que tornam essas 3 obras seminais, não é o fato de elas romperem paradigmas, certo? Mas é porque elas se utilizaram da mesma premissa, né? Elas tiveram a mesma premissa com abordagens bastante distintas e analisando aspectos muito distintos e ao mesmo tempo não excludentes da sociedade brasileira, né? A entender o Brasil
como ele era naquele momento. E que, se a gente pensar aqui em termos de história, né, era um momento de efervescência completa na sociedade brasileira. Né? Você está ali, e no mundo, né, na verdade, você está no entre-guerras, né, saindo da década de 1920 no Brasil, com todas as convulsões sociais, Coluna Prestes e o Diabo 4. Né, você está uma década já depois da... depois da Semana de Arte Moderna, e o Caio Prado publica exatamente 20 anos depois, né, da Semana de Arte Moderna. O que você tem, que agora eu já vou migrando para o Gilberto Freire aqui, que é uma coisa importante, o que aconteceu efetivamente em 1933? Qual foi o grande acontecimento mundial digno de nota em 1933, além da publicação do Casagrande Senzala? Sim, mundial. Exatamente. Hitler chega ao poder na Alemanha. Mas ao mesmo tempo que o Hitler chega ao poder na Alemanha, vem um sujeito aqui no Brasil e publica um livro dizendo que os negros tinham superioridade técnica e física para se adaptarem à cultura dos trópicos. E integra, né, reconhece o valor da cultura negra na formação da cultura brasileira. Certo? Óbvio que se você pensar Gilberto Freire, sobre Gilberto Freire a posteriori, né? Se você pensar no uso que se fez das ideias de Gilberto Freire, se você analisar Gilberto Freire pela perspectiva da crítica que se fez ao Gilberto Freire, se tem um ponto de vista completamente diferente. Entendeu? E claro, não estou aqui dizendo, nossa, como Gilberto Freire era santinho, como o Gilberto Freire era lindo, maravilhoso e tal. Não é esse o ponto, mas o fato é que naquele momento, o que o Gilberto Freire fez em 1933 foi algo completamente necessário para que, a posteriori, você pudesse ter a crítica do Florestan Fernandes, né, dos trabalhos do Horácio Magalhães. Aí você é óbvio, né, que de um jeito lógico, né, você não poderia ter uma crítica ao trabalho do Gilberto Freire sem ter sem que o Gilberto Freire existisse, né? Isso é evidente. Mas o fato é que aquilo era uma etapa necessária, né? Era uma etapa necessária no desenvolvimento do pensamento social brasileiro para que outras etapas no processo dialético, né, de desenvolvimento da história pudesse, enfim, né, chegar ao ponto que chegou. Cara, depende do que você chama de reconhecimento imediato. Entendeu? Eu já era intelectual renomado na época. Mas as coisas não são assim, entendeu? Tipo, o que é reconhecimento imediato? Virou Paulo Coelho e vendeu milhões de cópias do Casagrande Senzala? Não, entendeu? Claro que isso não aconteceu. Né? Mas naquele momento, você... mas o Euclides é diferente. Porque o Euclides da Cunha publicou um romance documental. Né? É outra coisa. Certo? Ele não publicou um livro acadêmico, um artigo acadêmico. Tal. Então, você está pensando o reconhecimento nos circuitos intelectuais, né? Sim, nos circuitos intelectuais, sim. Quer dizer, o cara promove um rompimento total de paradigma, que é, basicamente, você eliminar da análise o conceito de Gente, vamos lá, gente. Não fiquem com preguiça. Não foi o de determinismo, não. Aliás, é importante você ter tocado nesse ponto. Né? É importante você ter tocado nesse ponto. Não? Gente, o conceito de raça. E colocar como categoria analítica o conceito de cultura. Muito bem. Exatamente. Mas, César, você que falou no determinismo aí, isso é uma coisa importante, entendeu? Porque, na verdade, ele até se utiliza um pouco de várias categorias do determinismo geográfico e do determinismo biológico para provar a superioridade do negro em várias coisas, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ele supera. Né? Sim, mas você está dizendo o contrário aqui agora. A pergunta que eu fiz...
Sim. Você está precisando. Você está precisando de um lítio aí, então, tá? Se decide aí. Que agora você acabou de falar o contrário. Então, se você disse isso no exercício, você falou o contrário agora. Ele se utiliza, na verdade, de algumas categorias do determinismo para provar a superioridade do negro em vários aspectos, né? Na técnica e tal. E que é um ponto interessante também, porque nesse ponto, a tua comparação com Euclides é bem interessante, né? Porque basicamente, num grau bem mais elevado, né? O Euclides da Cunha, ele se utiliza do determinismo geográfico para acabar com o determinismo racial, para subverter o determinismo racial, né? O Gilberto Freire, ele coloca no seu debate o conceito de cultura, né? Já com base nos trabalhos do Franz Boas e tal, e ainda se utiliza um pouco de algumas categorias do determinismo geográfico para explicar, de alguma forma, tentar explicar a influência do negro na sociedade brasileira, a questão da facilidade de adaptação e tal, né, e questões relacionadas ali ao que levou à miscigenação. Mas qual é o ponto importante nessa brincadeira, né? Porque nesse momento, né, o conceito de cultura ele ainda não estava, digamos, no estágio, né, que vai se atingir, por exemplo, quando Lévi-Strauss, né, simplesmente liquida com o conceito de raça, né, e agrega a cultura e se desenvolve, então, portanto, o conceito de etnia, né, e de identidade cultural. O conceito de raça ainda não estava total e completamente superado quando Gilberto Freire escreveu e publicou Casagrande Cisal. O trabalho foi desenvolvido aí nos anos 20. Né? Não foi uma coisa escrita em 2 meses, né? Ele sentou e escreveu, estava fazendo um blog lá, ele escreveu. Isso é uma coisa genial. Entende? Então não era uma coisa tão... não era uma coisa tão simples quanto parecia, né? Então, mas ao mesmo tempo, né, mesmo que ainda se utilizando de algumas categorias, enfim, que fazem parte da formação do pensamento acadêmico hegemônico daquela época, né, ele avança muito ao colocar o conceito de cultura no centro do debate, para além do conceito de raça, certo? Aí tem toda a história do equilíbrio de antagonismos e da democracia racial, que não está no Casagrande Senzala, né? Tem uma citação mais direta sobre isso lá no Sobrados e Mocampos, somente. Né, depois desenvolvimento do conceito de lusotropicalismo e do bom colonizador, né, de que a vida do índio no Brasil era mais fácil, que era tudo lindo, maravilhoso, mas que, na verdade, de certa forma, desmerece um pouco o que significou, né, a publicação e o que significou o que o Gilberto fez, o Gilberto fez, foi ótimo, né? O que o Gilberto Freire fez e o que ele significou para a integração e o reconhecimento da cultura negra como parte da formação da sociedade brasileira. Certo? Alguma pergunta específica sobre isso? Quem aí define o equilíbrio de antagonismos? Vamos lá. Essa é uma coisa bem básica que vocês deviam saber. Vamos lá. Inclusive, já teve prova que perguntou especificamente isso, né? Defina equilíbrio de antagonismos. Capacidade portuguesa de mediar as diferentes culturas? O equilíbrio de antagonismos é a capacidade portuguesa de mediar as diferentes culturas? Não, você está fazendo uma interpretação bem derivada, né? Porque se isso é a capacidade portuguesa de mediar as diferentes culturas, você não tem um antagonismo, certo?
as coisas estão mediadas, né? Fundamentalmente, ele se baseia na maior, digamos, adaptabilidade do português à miscigenação, de também ser um povo mestiço, ter toda a mestiçagem com humor, e o contato mais direto da casa grande, né, fundamentalmente na cozinha, e o fato de você ter, digamos, esse contato físico, né, e contato e essa proximidade, né, de certa forma, amenizarem o conflito entre o dominador e o dominado, certo? Porque o antagonismo existia, mas ele era equilibrado por essa proximidade e por essa convivência. Certo? Porque, por exemplo, por que você fala baseado no equilíbrio de antagonismos, né? Porque dadas as condições, né, do que era a situação da escravidão no Brasil, e o grau de violência envolvido nesse processo, como a sociedade era formada, você poderia ter tido uma situação muito pior e muito mais violenta, entendeu? Por exemplo, quando você faz a comparação com o sul dos Estados Unidos, né? Ok? Recomendo fortemente que vocês leiam o capítulo de Gilberto Freire, do Leituras Brasileiras. Certo? Bom, dito isso, vamos para o próximo, nosso queridinho Sérgio Buarque de Holanda. Não, um queridinho hashtag sarcasmo, né? Coitado, Sérgio Buarque de Holanda não devia ser definido como queridinho, né? Querido é sempre... Querido é aquele adjetivo que você usa para pessoa que não serve para nada, né? Um raio de feio, meio burro, não tem nenhum talento, e você diz que ele é querido, né? Então, ou querida, né? Então, esse é o pior adjetivo, né? A primeira coisa que a pessoa tem a dizer de você é que você é muito querido ou muito querida, pode ter certeza que você está no sal. Na pessoa exótica é outra coisa. Inclusive, exótica se usa como um eufemismo para declarações racistas sobre a beleza de mulheres negras, né? Tá, mas não... Exótica é outra coisa. Estou falando do querido mesmo e tal. Né? O exótico está mais evidente que é um eufemismo para mascarar qualquer espécie de defeito. Bom, vocês concordam comigo que quer dizer, para vocês concordarem comigo, vocês têm que ter alguma ideia sobre o pensamento do Sérgio Buarque de Holanda, né? Mas eu, pelo menos, Maurício, aqui, tenho a sensação de que as ideias de Gilberto Freire no Raízes do Brasil nunca foram tão funcionais para explicar a realidade brasileira, né? Vocês não concordam? Aí que tá, Cauã. A obra de Sérgio Buarque envelheceu melhor. Eu não sei nem dizer se a obra dele efetivamente envelheceu, entendeu? Porque na prática, do que ele trata, né? Qual a definição de homem cordial, né? Apesar de muita gente falar a baboseira de confundir a cordialidade brasileira com uma coisa carnavalesca, né? Com alegria e tal. O que define a cordialidade? É exatamente você ter uma característica emocional e fazer uma confusão entre o público e o privado. Certo? Em uma sociedade que é baseada na lógica do quê? Do patrimonialismo e do favor. Certo. Exatamente. Claro, né? Você tem o patriarcalismo, tem o patrimonialismo, mas o que media as relações
pessoais e políticas é a lógica do favor, certo? Então, se as coisas estão baseadas na lógica do favor, você tendo uma confusão total entre público e privado, né? Em que qual a diferença disso para o que a gente vê no Brasil de hoje? Para que vocês veem no dia a dia. Eu não estou nem me referindo a vocês quererem falar, sei lá, do Eduardo Cunha, entendeu? Sei lá, do Lula. Eu estou falando da coisa do dia a dia mesmo, né? Sei lá, vou usar a impressora do trabalho para imprimir meu ingresso para o cinema. Sabe, isso é uma coisa completamente arraigada, né? É uma coisa completamente arraigada na cultura brasileira e na formação social do Brasil. Né? Você vai pensar lá, você vai ver o final do Raiz do Brasil e ver o que ele diz sobre o que deveria ser a Revolução Brasileira, né? E do que deveria ser a Revolução Brasileira, você vê que é uma coisa ainda extremamente atual e que explica a sociedade brasileira de hoje em dia. Certo? Explica muito das relações políticas de hoje em dia. Né? Você vai ver, acho que na prova de 2007 mesmo, na prova de 2007 mesmo, que foi a que eu passei, né? O concurso que eu passei, você tem lá um excerto Machado de Assis, um excerto do Conto Pedro Machado de Assis, um excerto do povo brasileiro, desse Ribeiro, e um excerto do Raízes do Brasil, em que ele fala ali, basicamente, do Brasil republicano, né, tentando refazer, reconstruir a sua identidade totalmente voltada para fora, né, que é uma espécie de complexo de vira-lata avant la lettre. Né? Então, quando você vai ver a análise que o Sérgio Buarque de Holanda fez da sociedade brasileira em 1936, né, ou que ele publicou em 1936, ou seja, ainda num Brasil não urbano, né, majoritariamente rural, né, e que tinha basicamente que ainda tinha acabado, né, de romper institucionalmente com o coronelismo, né, que teve uma formação colonial desorganizada, né? E baseada total completamente no interesse privado. Que aí você sabe quais são os tipos ideais que ele usa no Raiz do Brasil, não sabe? Se vocês não sabem, vocês podem dizer, viu? Nós estamos aqui para isso. Se vocês souberem, eu pulo essa parte. Ok. O ladrilhador, né, que é como define, por exemplo, a colonização hispânica nas Américas, e o semeador, que seria a colonização portuguesa. Né? Então, qual a diferença fundamental? Que o ladrilhador, enfim, ele chega e ele organiza. Né? Então, portanto, ele funda a cidade, organiza. Por que o ladrilhador? Né? Enfim, faz as coisas, faz as ruas, monta a estrutura. Eu estou simplificando, né, evidentemente, pelo amor de Deus, porque a gente vai ver isso aqui. Então, ele organiza a cidade e ele está naquele lugar como um lugar para ser construído, né? E um lugar que precisa ser desenvolvido e organizado. O semeador, não. Quer dizer, o processo de colonização foi feito de um jeito mais desorganizado, em que tu simplesmente vai fazendo as coisas de acordo com a necessidade e concentra as coisas, se organiza de acordo com aquilo que você precisa explorar, certo? Ok? E o semeador seria, portanto, a definição do colonizador português. Então você tem, fundamentalmente no Brasil, a construção de uma cultura política patrimonialista, né, herdada do patrimonialismo português, e que evidentemente ficou muito mais marcada e muito mais pesada com a transferência do aparato burocrático de Lisboa para o Brasil, né, com a vinda da família real, em 1808, né,
que aí tem relação com a ideia do Império Luso-Brasileiro, não é verdade, Henrique? Henrique sabe tudo sobre o Império Luso-Brasileiro, né? Passou a tarde estudando o Império Luso-Brasileiro. Não passou aí. Ai, ai. Não, é piada interna aqui do coach, gente. E que, enfim, e que se consolidou, portanto, na cultura brasileira, né? Então, apesar de ele mesmo considerar que o Raiz do Brasil era o pior trabalho dele, que tentava explicar muita coisa, né? E que tinha e que era um trabalho, digamos, muito pretensioso, não chegou a muita coisa. Na verdade, hoje, com certeza, de todas as obras do Sérgio Borges de Holanda, o Raiz do Brasil é o que tem mais capacidade explicativa da realidade do Brasil que a gente vive hoje. E isso são coisas... Depois, isso, a grande parte ali das coisas que ele desenvolve, principalmente a questão da lógica do favor, vão ser desdobradas depois dos trabalhos que o Roberto Schwartz vai fazer, com base nas obras do Machado de Assis, a discussão das ideias fora do lugar, que a gente também vai ser coisa que a gente vai discutir nas aulas semana que vem. Certo? Mas vocês vejam que o que ele fez, o que ele discutiu foi num Brasil ainda pré-industrial, num Brasil pré-urbano, né? E num Brasil pré-democrático. Não à toa ele tem a frase, né, maravilhosa de que no Brasil a democracia nunca passou de um grande mal-entendido. Frase sensacional. Portanto, vimos até agora a perspectiva antropológica, depois fomos para a perspectiva sociológica, e se vocês não tiverem nenhuma pergunta agora, nós vamos então para a perspectiva econômica. Sem perguntas? Letícia Spencer, o que você pensa sobre o Sérgio Buarque de Holanda? Sempre super atual. Eu concordo também. Sabe o que eu fiquei pensando, você disse sobre a questão do modernismo ser ensinado, né? E eu fiquei pensando, mas tem um momento de corrupção, Letícia? Momento? Que momento? Porque esse momento começou quando? Em 1500? Tipo, o Brasil não está num momento de corrupção, né? Não está no momento de corrupção. Essa é uma coisa que está arraigada. Na verdade, Letícia, essa é uma boa coisa para se discutir, né? Porque na prática, hoje, o que você tem, né? Você tem, de certa forma, uma criminalização de práticas que na cultura brasileira não são criminalizadas. Né? Entende? Porque basicamente é o seguinte, você está criminalizando toda a lógica do favor, né? Pensando sem fazer juízo de valor aqui nesse caso, né? Sem fazer juízo de valor, né? Pensando em como raciocina um político tradicional brasileiro, um coronel brasileiro, né? A empresa me doou, eu fiz um favor para ela com o meu mandato, isso não é corrupção porque eu não estou roubando dinheiro de ninguém, certo? Essa é a lógica de raciocínio. O que seria, portanto, a corrupção nesse caso? Seria eu realmente roubar o dinheiro, ganhar uma comissão e botar no meu bolso. Certo? Então agora, na verdade, a gente está num paradoxo, né? Num paradoxo moral e sociológico, né? Sobre o que será ou não será definido como uma prática corrupta, né? É um negócio bem complexo. Certo? Se você exatamente parar para pensar que essa lógica do favor é a base do sistema político brasileiro desde sempre. E nesse momento não estou falando aqui para justificar, né? Eu só não sei realmente se esse realmente só não sei se essa
se essa cruzada contra contra essa lógica do favor tem realmente perenidade na sociedade brasileira, entendeu? Certo? Pensar na certeza da impunidade. Eu concordo também, Letícia, mas não é só a certeza da impunidade, né? Mas eu acho que é a própria compreensão do que deve ser punido. Entende? A própria compreensão do que deve ser punido, entendeu? Porque realmente, assim, eu tenho certeza absoluta que na lógica dos políticos brasileiros, uma doação legalizada em troca de o cara defender uma causa no Congresso, independentemente de a causa ser justa ou não, não é um crime. Certo? É uma coisa do jogo político completamente natural, que agora estão tentando criminalizar. Né? Por essa prática, eu acho que ninguém no sistema político brasileiro escaparia. Realmente, sei lá, ia sobrar 2 deputados do PSOL, assim. Ou talvez um deputado que chegou lá por acaso e ninguém dá bola para ele, então ninguém pediu nada. É mais ou menos isso que não foi acontecer. Tipo, sei lá, uma tribo de deputados isolada lá, que nunca ninguém ouviu falar. Né? Foi puxado com 5 votos pro Congresso, porque o Tiririca fez 2 milhões. E aí o cara não precisou desse tipo de coisa. Bom, mas vamos lá. Então vamos passar para o Caio Prado Júnior. O Caio Prado Júnior tem, portanto, digamos, uma análise econômica, né, da formação da sociedade brasileira, ainda que a análise econômica do Caio Prado Júnior não prescinda, evidentemente, de várias questões de valor sociológico ou antropológico, né, ainda que essa não seja a base da análise e que ele não tivesse a intenção, né, de fazer essa análise. Mas que ele define, então, como sentido da colonização. Né? Quer dizer, então, o Brasil se formou, né? O Brasil se formou como uma colônia que tinha por objetivo fornecer matérias-primas para a metrópole. Então, portanto, toda economia e toda a sociedade formada em torno da economia, ela era organizada fundamentalmente com esse objetivo. E isso, evidentemente, se refletia em todas as relações, nas relações sociais, nas relações de trabalho. Né? Você, então, construiu a sociedade aqui baseada na famosa tríade, que é... gente, pelo amor de Deus, né? Monocultura, muito obrigado, seu Ptolomeu. Exatamente. Monocultura, latifúndio, escravidão. Latifúndio, escravatura, monocultura. Ou latifundiura, escravitura e monoculturão. Então. Enfim, monocultura, latifúndio e escravidão. Né? Enfim, fazendo lá os latifúndios autossuficientes, portanto, produzindo os bens para serem enviados para a metrópole. Né? Então, todo o processo de formação da colônia foi feito, então, com base nessa organização. Né? Apenas para a gente pensar como essas coisas não são excludentes. Né? Quer dizer, você organizou a colônia com base no latifúndio, na escravatura e na monocultura. Certo? Para isso, então, você, com a escravatura, né, e fazendo a área toda, tendo lá a fazenda, né, o engenho, né, ou a fazenda de café mais tarde, como uma estrutura autossuficiente, você tem, por um lado, ali o contato da Casa Grande com a senzala, né, que é o que vai gerar a perspectiva de contato cultural que vai ser desenvolvida pelo Gilberto Freire. Né? Essa estrutura do latifúndio, do dono da fazenda, tudo e tal, vai resultar, né, no primeiro período democrático do Brasil, né, republicano, no que nós chamamos de coronelismo, né, que vai, por sua vez, vai, digamos, espraiar, né, para uma estrutura pseudo-republicana a lógica do favor. Certo? Tudo isso voltado para um objetivo econômico.
Ok? Claro que essa é uma categoria explicativa, no sentido da colonização, ela é uma categoria explicativa que tem certa funcionalidade, e o Formação do Brasil Contemporâneo é um livro muito interessante de se ler pela forma como ele analisa a formação da sociedade toda, né, com base no sentido da colonização e os efeitos que o sentido da colonização tem, né, de como, por exemplo, você vai jogando como você vai jogando a massa, por exemplo, não massa não, mas vai jogando os homens livres, né, e como a monocultura vai avançando e vai jogando a pecuária para o interior, né, e aí você começa a levar a pecuária para o sertão do Nordeste, né, e como isso então começa a povoar o sertão e tal, e tem toda uma relação com o desenvolvimento de atividade econômica e de uma massa de pessoas excluídas do Estado, porque estavam excluídas do centro da atividade econômica, né, que é o que o Caio Prado Júnior define como a massa de... Não pode ser a bolonhesa. Alguém sabe qual é o conceito? Massa de... Descamisados? Não, isso era o Collor. Vamos lá. Vocês não sabem, gente? Desclassificados, ok? Que eram exatamente as pessoas que estavam excluídas do sistema, né? Geralmente homens livres e tal. Uma das coisas, uma das premissas que basicamente caiu, né, já pelo menos saiu de moda, né, pela qual que o Caio Prado Júnior se utilizou para explicar, era o fundamento da economia baseada nos ciclos, né? Ciclo do ouro, ciclo do café, ciclo da borracha e tal, etc, etc, etc. Ciclo do açúcar, né, evidentemente. Mas que foi derrubada, né, depois. Então, o Ciro Flammarion Cardoso tem um trabalho excelente, que inclusive eu acho que é a base do capítulo que ele escreveu no História Geral do Brasil, da Maria da Linhares, que até a publicação de História do Brasil Nação era um dos livros base para o estudo de História do Brasil para o CSD, ainda que o capítulo de Império daquele livro ainda seja uma das melhores coisas em termos de síntese que eu li na minha vida, em que ele discute exatamente a economia da colônia e como a brecha camponesa, né, quebrava a lógica, né, dos ciclos. E é claro, assim, que a questão dos ciclos, na verdade, também não pode ser entendida como algo que era exclusivista na economia brasileira, né? O Nordeste não deixou de produzir açúcar no ciclo do ouro, mas, evidentemente, o centro da economia, a maior quantidade de exportação, passou a ser o ouro. Portanto, o açúcar perdeu importância relativa. Certo? Assim que o ciclo do ouro acabou, então as coisas começaram a migrar, né? E aí você vai para outras atividades econômicas até chegar, então, no ciclo do café. Mas não que era a única atividade econômica exclusiva, né? Mas era o centro, certo? Era o centro da exploração econômica da colônia. E de qualquer forma, essa questão do centro da exploração econômica da colônia, como foi que levou, inclusive, a mudança da capital do Brasil, né? Por exemplo, você tirou a capital de Salvador e levou para o Rio de Janeiro em 1700 e... Tá, vocês estão pesquisando, não vale. Vamos lá, 1763. Muito bem, seu Ptolomeu. Ah, não, foi o Igor. Tá bom, não vou... não foi o César. Em 1763, você, na verdade, passa a ter, portanto, a organização, né, da sociedade, primeiro por os grandes surtos de urbanização do Brasil, e esse tipo de processo. Então, as primeiras cidades, além das capitais e tal, se formavam onde, né? Elas formavam em torno onde tinha um porto, né, para exportar, né? Para mandar os produtos para a metrópole. Elas formavam em torno de onde tinha a exploração de diamante, elas se formavam em torno de onde tinha
a exploração de ouro, certo? Com a prática do ladrilhador, né? Claro que o Caio Prado Júnior não usa esse termo, nem tenta fazer nenhum tipo de uso de análise weberiana da sociedade brasileira. Certo? Então, grosso modo, é isso que o Caio Prado Júnior coloca. E é o que vocês precisam compreender, o básico que vocês precisam compreender para poder fazer uma resposta minimamente razoável. Ainda que, é claro, não vai dar tempo de vocês lerem a formação do Brasil contemporâneo inteiro, mas uma olhadela de nada, né, no Banquete dos Trópicos e coisas do gênero sempre ajuda. Mas é isso. Perguntas antes de encerrarmos? Nada? Vamos encerrar, então, o corujão da redação? Pergunta técnica? Bom, alguma pergunta sobre o Zoom? Se for alguma pergunta sobre correção ou coisa assim, contagem de tempo. Tá, defina contagem de tempo, que é por parte da prova ou a sua contagem? Não. A contagem que o Sebrasp vai fazer? O que tem? 5 horas. Bom, faz a sua pergunta aí para eu entender. Acho que eu não entendi o que você quis dizer. Quebrar a hora a partir da primeira? Como assim? Ah, como eles marcam no quadro? Realmente eu não sei como estão fazendo agora. Realmente não sei como estão fazendo agora. Ok, acabou, respondeu, só na última hora. Aí dá, é verdade, que aí dá hora, 30 minutos e 15 minutos, né? É isso. Exatamente. Alguma pergunta a mais, pessoal? Ou tá tudo bem? Então tá. Dito isso, encerremos. Ok? Não, assim, no início do curso eu recomendei vocês lerem Leituras Brasileiras inteiro, né? O Leituras Brasileiras vale a pena ser lido inteiro. Além disso, se vocês puderem ler as ideias fora do lugar e o Entre Lugar do Discurso Latino-Americano para a próxima aula, vai ajudar muito também. Tudo está liberado lá na plataforma, gente. É só vocês baixarem. Certo? Então tá. Aquele amplex para vocês, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau.